Bom sábado. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo bem com vocês? Deus fez o homem, fez a mulher e pensou assim: eu, como um Deus de amor, como vou dar carinho aos meus filhos? Aí ele inventou a mãe. A mãe é o nosso carinho de Deus. E hoje é o Dia das Mães. Um abraço carinhoso para todas as mamães que estão aqui. A minha mamãe está em São Paulo, é conterrânea de vocês, carioca. Eu, apesar de ser paulista, agradeço a igreja, viu, por permitir um paulista aqui no púlpito, aqui na plataforma. Isso é uma honra para a gente. Uma mineirinha também, é a minha esposa, que por sinal é a moça mais bonita dessa manhã também. Já ganhei meu ponto. E nós somos da igreja do NASP, Campus 1. Quem que é de São Paulo aí, que falaram que estava aí, da Central Paulistana? O nosso time cresceu, amor. Nosso time, a gente já não está sozinho. Na nossa igreja do NASP agora, pela manhã, a partir das 8h30, já se reuniram mais ou menos 3.500 pessoas. E mais 3.000 agora no segundo culto. A gente tem mais de 5.000 membros naquela igreja. Isso eu estou falando para registrados. Isso eu estou falando para que você entenda que a sua família é grande, amém? E hoje eu acho que tem mais gente lá. Estamos participando, na verdade, estamos passando pelo aniversário do NASP de 100 anos. Pastor Ted Wilson está lá, Ayrton Kuller, Arautos do Rei, todo mundo está lá, está uma festa. E a gente está recebendo as fotos aqui, as mensagens, pedido de oração, porque no primeiro banco da nossa igreja lá hoje está sentado o governador Geraldo Alckmin com a sua família. E foi feita toda uma homenagem, uma oração muito especial para aqueles que não sabem. O nosso governador perdeu o filho há algumas semanas atrás, e eles fizeram algo muito bonito. Disse que eles entraram num clima de muita emoção. Então que você possa lembrar também das nossas autoridades. Apesar de tudo que acontece na nossa política, nós devemos orar por essas pessoas e aproveitar cada oportunidade para o evangelho ser expandido, amém? E por falar em evangelho ser expandido, eu tenho uma informação para você. A cada segundo na terra, 5 pessoas nascem e são contabilizadas no valor total, no número total de habitantes na terra. Eu não sei se você já imaginou, mas para contar. A cada segundo, 5, 10, 15, 20. Para que você não precise fazer as contas, alguns teólogos e matemáticos já chegaram à conclusão que 480 mil pessoas a cada 24 horas nascem na terra. E aí eu te pergunto, quem vai pregar para estas pessoas? Dá até um medo, né? Jesus fala que ele só vai voltar quando o evangelho for espalhado a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam saber de Jesus. E aí eu te informo nessa manhã que 408 mil pessoas nasceram nas últimas 24 horas. E aí você fica contente porque entregou um folheto ali na rua. Maravilhado porque compartilhou uma frase da Bíblia no Facebook e falou: fiz minha parte. 408 mil pessoas. É bem verdade que também a cada segundo 2 pessoas morrem no planeta Terra. Então nós temos o número de 3 pessoas que de fato são somadas ao número total de habitantes. Sentaram matemáticos de um lado, teólogos de outro, há poucos dias. Sabe a conclusão que eles chegaram? Que se eu, que sei de Jesus, levar essa informação para 2 pessoas, essas 2 pessoas, cada um levar para mais 2, e assim por diante, em 33 dias o planeta Terra saberá da beleza e da santidade de Cristo. 33 dias. É muito? 2 pessoas. Eu acredito que agora, nesses últimos momentos, Deus tem um pedido para o seu povo,
para o seu último povo aqui na terra, último grupo. Eu chamo isso de a súplica de Deus. É a letra dessa música, ouça. E que você possa sentir o chamado de Deus para convidar outras pessoas a conhecer esse Jesus maravilhoso que a gente já conhece, amém? Ouça as palavras de Deus. É Deus falando com você, né? A partir de agora. O reavivamento não é prazo nem momento, mas a condição de um povo ao me buscar. Já faz algum tempo que o meu povo, meu eleito, se perdeu, deixou o amor, deixou de orar. E eu tenho saudade da tua fidelidade, de quando a tua intenção era me honrar. Mas a Bíblia empoeirada, em vergonha na chegada, quem correu sofreu pra ver Jesus voltar. Levanta, povo eleito, é hora de acordar. Se arrepender dos erros e a mim se confessar. Levanta, povo eleito, quero ouvir sua oração. Pressupõe transformação. Levanta, povo eleito da linhagem de Israel. É a verdade que o separa para o céu. Levanta, povo eleito, para cumprir sua missão, pregar, amar a mim e ao seu irmão. Levanta, povo eleito, é hora de acordar. Se arrepender dos erros e a mim se confessar. Levanta, povo eleito, se humilha em oração. O reavivamento pressupõe transformação. Senhor, nessa manhã nós entendemos que dentro da tua salvação, da nossa salvação, existe um chamado intrínseco a pregar às outras pessoas. Capacita-nos e usa-nos, porque nós queremos vê-lo voltar muito em breve.
Essa é a oração do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, povo de Deus. Nós estamos extremamente felizes em estarmos na casa de Deus juntamente com vocês nessa manhã para louvar e engrandecer o nome de Deus. Ele que merece todo louvor e toda adoração. Eu te convido a abrir a palavra de Deus para meditarmos na sua palavra em Daniel no capítulo 1. Nós iremos meditar sobre uma das minhas histórias preferidas da palavra de Deus. Uma história extremamente conhecida. E eu gosto muito de uma frase que diz que, na verdade, o povo de Deus não precisa ser ensinado. O povo de Deus precisa ser relembrado. Então, que nós possamos relembrar nos minutos que se seguem algumas lições valiosas da vida desses jovens que deixaram um grande legado para cada um de nós. Palavra de Deus em Daniel capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo 3. Nos diz: no terceiro ano de Joaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e que também pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na casa do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhessem entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e que também fossem de família nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deveriam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. Faço uma pausa na leitura da palavra de Deus nesses versículos que nós acabamos de ler. Queridos, essa história é extremamente conhecida de todos nós, acontece em aproximadamente 605 a.C., no que hoje conhecemos como Iraque. A palavra de Deus nos conta nos versículos que nós acabamos de ler, que de fato no terceiro ano de Joaquim, como rei de Israel, Deus permitiu que Nabucodonosor fosse contra o seu povo. E quando Nabucodonosor vai contra Israel, ele vence a batalha, e mais do que vencer a batalha, Deus permite que ele escolha alguns objetos do seu templo para serem levados consigo, e também permite que ele escolha alguns jovens de Israel para que fossem servir no seu palácio. É interessante que a palavra de Deus não nos conta exatamente quantas pessoas foram selecionadas entre os israelitas. Trocar de microfone? Pronto. A palavra de Deus não nos diz exatamente quantos jovens foram selecionados nesse processo seletivo do rei Nabucodonosor para serem levados para a Babilônia. Mas a gente consegue entender através dessa história que alguns jovens decidiram se destacar. A palavra de Deus nos diz que não eram jovens simples, que não eram jovens comuns. Ao contrário, Nabucodonosor pediu que os jovens escolhidos fossem jovens nobres, inteligentes, jovens diferenciados, em outras palavras, príncipes em Israel. Queridos, aqueles jovens tinham um futuro brilhante pela frente, provavelmente muitos sonhos e planos para o seu futuro, e então, de repente, de uma hora para outra, todos os seus sonhos são interrompidos com a invasão de Nabucodonosor. E aqueles jovens tinham duas opções diante dessa situação: olhar para Deus e questionar porque Deus estava permitindo que a opressão viesse sobre eles, ou aceitar os planos e os propósitos de Deus, independente das situações e circunstâncias,
entendendo que Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. E esses jovens escolheram fazer exatamente isso. Decidiram não questionar a Deus em sua onisciência, onipresença e onipotência, e sim aceitar os planos de Deus, mesmo que trouxessem sobre eles a opressão de se tornarem escravos de um rei pagão. E mais do que isso, além de aceitar os planos e os propósitos de Deus, aqueles jovens decidiram que eles contribuiriam com os planos e com os propósitos de Deus, que eles se deixariam usar por Deus para que a vontade de Deus se concretizasse para aquele momento. E então, quando esses jovens valorosos chegaram na corte do maior monarca daquela época, decidiram louvar e engrandecer o nome de Deus em toda e qualquer circunstância. Assim que chegaram, foram recebidos por uma mesa farta. Alguns teólogos e historiadores chegam a dizer que esses jovens foram recebidos por aquele banquete logo após a sua viagem. Então estavam cansados e famintos porque haviam caminhado por mais de 1000 quilômetros. E mesmo cansados e fatigados da viagem, eles decidem não se contaminar com a mesa do rei Nabucodonosor, decidem não se contaminar com aquela comida e louvarem a Deus nas pequenas escolhas que fariam naquela corte. Existem 2 pontos muito interessantes para a decisão desses jovens. O primeiro deles é o que comumente falamos: eles optaram por não comer da mesa do rei, porque sabiam que os alimentos daquela mesa não fariam bem ao seu corpo. E eles entendiam de forma clara que um corpo obstruído, uma mente obstruída por alimentos inadequados não pode viver em plena comunhão com Deus, porque Deus se comunica conosco através da nossa mente. Decidiram manter a sua mente pura para que o Espírito Santo falasse com eles constantemente. Esse é um dos pontos. Mas existe um segundo ponto muito interessante aqui. Esses jovens decidiram não se contaminar com a comida do rei, porque eles também entendiam que muitos dos alimentos que haviam sido colocados na mesa de Nabucodonosor, antes de serem colocados ali, haviam sido entregues como oferendas aos deuses babilônicos. Então, indiretamente, aqueles jovens estariam compactuando com a idolatria. Foram fiéis no pouco, certos de que quando nós somos fiéis sobre o pouco, também seremos fiéis no muito. Queridos, constantemente e diariamente, nós desperdiçamos as oportunidades de sermos fiéis a Deus nas pequenas coisas, achando que Deus se importa somente com as grandes. A história desses jovens me faz entender que, de fato, nós precisamos ser fiéis sobre o pouco para também sermos fiéis sobre o muito. A história desses jovens nos convida a exercermos a fidelidade nas pequenas coisas, porque se exercermos a fidelidade nas pequenas coisas, então seremos fortalecidos pelo Espírito Santo para sermos fiéis nas grandes. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar, assim como eram chamados na Babilônia, tiveram os seus nomes trocados, nomes que originalmente simbolizavam a ajuda de Deus, a misericórdia de Deus, a semelhança a Deus e a bondade de Deus, mas a Babilônia foi incapaz de alterar o seu caráter. Eles não permitiram que aquela grande corte os intimidasse dentro da sua fidelidade. Eles não permitiram que aquela grande corte tomasse as decisões por eles. E através dessa história, eu consigo entender que nós não podemos deixar que o mundo tome as decisões por nós. Precisamos ser senhores das nossas decisões, pautados no poder do Espírito Santo e no conhecimento da palavra de Deus. Queridos, ao serem fiéis sobre as pequenas coisas, esses jovens foram convidados por Deus para também serem fiéis nas grandes. É interessante que a vida cristã, a jornada cristã,
é progressiva. Eu gosto muito de 2 versos da palavra de Deus e eu gostaria de compartilhá-los com você. Um deles encontra-se em Provérbios, no capítulo 4, versículo 18. A palavra de Deus nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Jó, capítulo 11, versículo 17 diz que a sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e ainda que haja trevas, será como o amanhecer de um novo dia, amém? Queridos, é exatamente isso que a história desses jovens nos ensina. Nós estamos nessa caminhada cristã, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E é interessante que muitas vezes nós nos questionamos por que não conseguimos servir a Deus da forma como Ele pede que nós o sirvamos. Exatamente porque estamos tentando fazer as coisas ao contrário. Para servirmos a Deus da forma como Ele merece ser servido, nós precisamos conhecer a Deus profundamente através do estudo da sua palavra. Então, ao conhecermos a Deus, nós precisamos amá-lo. E quando nós amamos a Deus, automaticamente torna-se fácil servi-lo. Conhecer, amar e servir. Por isso, a nossa vida precisa ser um constante conhecimento da palavra de Deus, porque assim, a luz do sol da justiça, que é Cristo Jesus, brilhará no nosso ser, fazendo com que a vereda da nossa vida, o caminho da nossa vida, brilhe mais e mais até que se torne um dia perfeito. Até que não haja mais trevas. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis também quando tiveram um convite ainda maior de Deus. Daniel, capítulo 3, nos conta o relato em que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Capítulo 2 relata o sonho, que nos mostra que quando o rei Nabucodonosor sonhou com aquela estátua, aqueles jovens foram usados por Deus para explicar a ele o significado desse sonho. Mas, queridos, era muito difícil para o ego de Nabucodonosor aceitar a íntegra do sonho, exatamente porque ele viu uma estátua no sonho, em seus diferentes materiais, simbolizando a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, Roma, os pés da estátua, simbolizando a descentralização dos reinos da terra, e a pedra que vinha simbolizando a volta de Cristo. Era muito para o ego de Nabucodonosor aceitar que o seu reino, a Babilônia, seria substituído. Então ele decide aceitar o sonho em sua parcialidade. Faz uma estátua totalmente de ouro, coloca na planície de Durã e manda convocar todos os reinos, raças, línguas e nações, para que todos se juntem e todos se prostrem diante da estátua que ele mandou fazer, simbolizando que ele era digno de receber louvor e adoração. E quando ele convoca todas essas pessoas para essa grande festa, todos, aos sons dos instrumentos tocados naquele grande dia, se prostram diante da estátua do rei Nabucodonosor, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesse grande dia, esses jovens pregam em alto e bom som que somente o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus onipotente, onisciente e onipresente, era digno de receber o seu louvor e a sua adoração. Ellen White diz que, de fato, Deus tinha um grande propósito para os jovens levados em cativeiro para a Babilônia. E esse grande propósito era fazer com que as nações pagãs conhecessem Jeová. Deus havia levantado aqueles jovens para aquele momento e para aquele propósito. E, queridos, a serva de Deus, Ellen White, inspirada, diz que nesse grande dia, que neste grande episódio, Satanás e os seus anjos já celebravam o grande passo que seria dado rumo à idolatria. Mas eu louvo e engrandeço a Deus, porque Ele sempre tem os seus eleitos para frustrar os planos do mal. Aqueles jovens aceitaram serem usados por Deus para testemunhar poderosamente o nome do Deus a quem eles serviam naquele dia. E eles me fazem entender, através do seu exemplo, de fato, o que é ser uma testemunha de Deus, de fato, o que é ser um embaixador de Deus. Queridos, meus pais foram missionários na África
por aproximadamente 18 anos. Eu fui para o continente africano com apenas 2 anos, juntamente com eles para essa missão, e realmente foram experiências inenarráveis, momentos marcantes que nós vivemos naquele continente, Deus fazendo grandes milagres. E por crescer ali naquele continente e conviver com algumas autoridades, principalmente autoridades diplomáticas, embaixadores e tudo mais, eu me impressionei desde muito cedo com a postura deles. Ainda criança, adolescente, eu sempre que íamos em algum evento que eles desenvolviam, porque na maioria dos países em que eles passaram, eles não podiam pregar abertamente a palavra de Deus, então usavam métodos como cursos como deixar de fumar, curso de culinária vegetariana e tantas outras coisas para pregar o nome de Deus. E os embaixadores e essas autoridades com frequência iam a esses eventos. E era interessante que então eu, ainda criança, me impressionava com a postura deles. Me impressionava porque o embaixador sempre era o mais elegante no ambiente. O embaixador sempre era o que falava mais bonito. E aí eu comecei a questionar para o meu pai e para minha mãe. Sabe, criança naqueles questionamentos, gente? É interessante, né? Porque eu perguntava, eles me davam algumas respostas, e aí vem aquela pergunta clássica, né? Por quê? Ah, mas por quê? E o porquê não tem fim, né? Até que os meus pais, assim, cansados de tanto me explicar, sugeriram que em alguns momentos mais informais que tivéssemos com eles, eu perguntasse de forma breve o que eles mais gostavam da profissão deles e me passassem um pouco de informação. E aí eu comecei a ouvir algumas coisas interessantes. Para uma criança, eles tentavam simplificar o que diziam. E aí, quando eu perguntava, por exemplo, por que você sempre anda elegante? O embaixador respondia assim, porque quando eu vou escolher uma roupa, eu nunca escolho uma roupa aleatória, mas eu tenho que escolher uma roupa que represente bem o meu país. Então, mas por que seus discursos são sempre tão bonitos? Porque quando eu vou preparar um discurso, eu sempre escolho as melhores palavras para representar o meu país na altura que ele merece ser representado. E eu ouvi uma frase que me chamou muito a atenção, porque de fato, eu entendo que eu sou a extensão do meu país aonde quer que eu esteja. Então eu não faço as escolhas por mim, eu faço as escolhas que o meu país faria. Aí eu comecei a entender de forma mais simples possível o que é ser um embaixador. E então eu comecei a entender de forma simples também que você e eu somos embaixadores de Deus. Comecei a entender que de fato Sadraque, Mesaque e Abednego entendiam amplamente o sentido do que é ser um embaixador. Quando você é embaixador de algum lugar, como nós somos embaixadores do reino dos céus, nós não escolhemos as roupas que vestimos, pautadas nas nossas próprias decisões, mas escolhemos roupas que representem o reino dos céus. Não usamos palavras fúteis, usamos palavras que o reino dos céus usa. Nós não nos relacionamos com as pessoas pautados no egoísmo, mas nos relacionamos com as pessoas pautados no amor, que é a linguagem do reino dos céus, porque você e eu somos a extensão do reino dos céus nessa terra. Somos embaixadores de Deus nessa terra. Queridos, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego me faz entender de fato que quem escolhe a Jesus não tem medo de ser diferente. Juntamente com a decisão de escolhermos a Cristo, implica a responsabilidade de fazermos escolhas diferentes do mundo, de pregarmos ao mundo que nós servimos o reino dos céus e escolhemos o que o reino dos céus escolheria em nosso lugar. De fato, a história desses jovens fortalece a minha fé e me ensina que nas planícies de Durã, simbólicas dessa vida, nós precisamos escolher sermos fiéis a Deus. Sermos fiéis a Deus independente das circunstâncias e consequências. Queridos, nem sempre será fácil ser fiel a Deus, mas a palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A palavra de Deus nos diz que Deus honra aqueles que o honram. Então nessa manhã, eu gostaria de fazer um convite muito específico para você, que está entre ser fiel e não ser fiel. Seja um embaixador do reino dos céus. De forma clara,
declara, exerça a sua fidelidade e tenha certeza que Deus te recompensará nessa terra, mas muito mais do que isso, Deus quer te recompensar por toda a eternidade. Em alguns momentos da nossa vida, ser fiéis a Deus implica em algumas perdas, talvez percas financeiras, talvez você venha a perder a sua família por ser fiel a Deus, mas Deus está trabalhando nessa terra para que tudo contribua para a sua salvação e para a salvação da sua família. Então, nesse dia em que a igreja adventista também comemora o dia da família, talvez eu esteja falando para alguém que é o único adventista da sua casa. Queridos, posicione-se audaciosamente ao lado de Cristo, por mais difícil que seja, e Deus com certeza trabalhará no coração da sua família. Talvez exista alguém aqui hoje, nesse sábado pela manhã, que está para perder o seu emprego, por ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus, e você se surpreenderá com os caminhos e os propósitos que Deus tem reservado para a sua vida. De fato, às vezes nós temos a tendência de olharmos para a palavra de Deus e acharmos que em alguns momentos os 10 mandamentos são uma lista de restrições. Porque a palavra de Deus pede para que eu abandone isso, para que eu deixe de fazer aquilo. Queridos, os 10 mandamentos, assim como todos os outros preceitos da palavra de Deus, não são uma lista de restrições, porque Deus não os escreveu pensando na sua própria felicidade. Deus escreveu os 10 mandamentos pensando unicamente na sua felicidade e na minha felicidade. Se nós seguirmos os seus mandamentos, nós seremos mais felizes nessa terra e conseguiremos aguardar a nossa recompensa celeste. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram em pé audaciosamente naquele dia. Não como agentes secretos de Deus, mas sim, de forma visível, mostraram a todos o Deus a quem eles serviam. E automaticamente, ao servirem a este Deus, eles foram vistos por todos que os assistiam. E então o rei Nabucodonosor manda chamar aqueles jovens e decide dar a eles uma segunda oportunidade para que eles fossem fiéis às suas ordens. A palavra de Deus nos conta no capítulo 3, a partir do versículo 14, que o rei Nabucodonosor olha para aqueles jovens e diz: eu vou pedir que todos os instrumentos toquem novamente. Quando os instrumentos forem tocados, vocês terão a oportunidade de se ajoelhar. E a gente esquece tudo o que aconteceu aqui, está tudo certo, vocês não serão jogados na fornalha. E eu gosto muito da resposta desses jovens a esse convite tentador do rei. E eu te convido a ler comigo Daniel 3, versículo 16, 17 e 18. A palavra de Deus nos diz: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer, amém? Queridos, que resposta cheia de fé. De fato, a resposta desses jovens transborda o poder de Deus. Eu gosto dessa resposta exatamente porque ela tem duas tônicas muito interessantes. A primeira delas, Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam a extensão do poder do Deus a quem eles serviam. Esses jovens de fato entendiam que o Deus a quem eles servem, o Deus a quem eles serviam, o Deus a quem nós servimos, tem todo o poder nos céus e na terra, e nada limita o poder desse Deus. Ninguém abre a porta que Deus fecha, e ninguém fecha a porta que Deus abre. Eu me impressiono com a postura desses jovens exatamente porque só conhecem a extensão de Deus, do poder de Deus, aqueles que vivem em plena comunhão com Deus. Mas existe um segundo ponto muito interessante na resposta deles. Eles entendem a extensão do poder de Deus, é uma delas. A segunda delas é que esses jovens também entendem e aceitam a soberania da vontade de Deus.
não duvidam do poder de Deus, mas aceitam a vontade de Deus. Exatamente porque eles respondem ao rei dizendo: Deus tem poder para nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós o louvaremos. Mesmo que Ele não faça a nossa vontade, nós o adoraremos. Porque Deus merece o nosso louvor e a nossa adoração, não simplesmente por aquilo que Ele faz, mas principalmente por aquilo que Ele é. Se você de repente, como eu, cresceu nessa igreja, você provavelmente ouviu dizer que Deus tem 3 tipos de respostas ao nosso clamor e à nossa súplica. Que diante daquilo que pedimos, Deus diz sim, Deus diz, e Deus diz, espere um pouco. Através da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, através da nossa experiência com Deus, meu esposo e eu, nós entendemos que Deus não tem só 3 tipos de respostas. Que diante da nossa súplica, do nosso clamor, das nossas orações, Deus pode dizer sim, não, espere um pouco, mas existem momentos na nossa vida aonde Deus não diz nada. Essa é a 4ª resposta, ou a ausência dela. Existem momentos na nossa vida onde Deus escolhe ficar em silêncio. E a grande tônica dessa mensagem, desses jovens nessa manhã, que eu gostaria que você levasse para sua casa, é que Sadraque, Mesaque e Abednego declararam em alto e bom som nesse dia, que se Deus decidisse ficar em silêncio em sua vida, eles ainda assim o louvariam. Queridos, a palavra de Deus em Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17 ao 19, nos diz: ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei o Deus, o meu Salvador, pois o Senhor Deus é a minha força. Amém? Queridos, que maravilhoso. Você pode pensar que de repente Abacuque cite aqui alguns objetos aleatórios, mas ele não o faz. Abacuque cita nesse verso da palavra de Deus alguns objetos que eram considerados básicos na mesa de um judeu. Se um judeu não tivesse em sua mesa um bom pão, um bom azeite, um bom suco de uva, ele poderia se considerar e ser considerado pelos seus vizinhos o homem mais miserável da terra. E Abacuque está dizendo então, nestes versos que nós acabamos de ler, que se algum dia lhe faltasse o básico, e que ele fosse considerado por todos os seus vizinhos e amigos o homem mais miserável da terra, ele ainda assim louvaria e engrandeceria o nome de Deus. Queridos, nós servimos a um Deus que é sábio demais para errar e bondoso demais para reter as suas bênçãos. Não sei se de repente nessa manhã eu estou falando para alguém que está sofrendo pelas respostas de Deus na sua vida. Talvez nós estejamos falando nessa manhã para alguém que está revoltado com Deus porque Deus não atende às suas súplicas e ao seu clamor. Nós gostaríamos de dizer para você nessa manhã que o fato de Deus não te responder de forma audível, de acordo com aquilo que você quer ou pede, não quer dizer que Ele não te ame. Porque partindo do pressuposto que nós servimos um Deus de amor, até mesmo o seu silêncio serve para nos abençoar. Então, enquanto você ouve essa música, o nosso convite para você é que você diga exatamente o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram. Senhor, mesmo se o Senhor ficar em silêncio e não me responder de acordo com aquilo que eu estou pedindo, eu ainda assim te louvarei, porque o Senhor merece todo o meu louvor e toda a minha adoração.
Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias prefere eloquência dos atos. Falácias sem freio é virtude pros tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Amém? Queridos, durante um momento específico da minha vida, Deus esteve em silêncio. Nós morávamos na época no Congo, Brazzaville, e ali naquele país nós havíamos vivido momentos de paz. Eu só tinha um problema naquele país.
estudava numa escola francesa, e eles, por algum motivo pedagógico, de acordo com o que diziam, eles optaram por suspender as aulas da escola na quinta e fazer com que nós tivéssemos aula no sábado. Obviamente, eu não ia para as aulas ao sábado, só que a situação estava começando a ficar muito complicada, porque o diretor daquela escola, juntamente com os professores, que haviam facilitado algumas provas para que eu fizesse em outros dias da semana, já haviam informado a mim e a minha família que não fariam mais isso. E era a única escola do país onde eu podia estudar. Então, simplesmente, eu comecei a orar como uma adolescente, pedindo para que Deus atendesse a minha oração e fizesse o clássico, o básico, tocasse no coração deles, para que nós tivéssemos aula normalmente na quinta e não tivéssemos aula no sábado. Deus nunca atendeu a minha oração, exatamente porque numa quinta-feira, dia 6 de junho de 1998, nós acordamos nessa quinta, em casa, um pouco mais tarde, aos sons de bombas, tiros, mísseis e tudo que vocês podem imaginar. Não demorou muito para que nós descobríssemos que nós estávamos no meio de uma guerra civil e que um golpe de Estado estava sendo dado naquele país. Queridos, todas as palavras que eu vier a usar aqui para fazer com que você entenda o que é viver no meio de um golpe de Estado, de uma guerra civil, não serão o suficiente. Mas assim, a gente morava no centro da cidade, perto de alguns ministros da República, e era um ótimo lugar para se morar em época de paz, mas péssimo para se morar em época de guerra, exatamente porque os rebeldes que haviam invadido a capital estavam colocando como foco de todas as suas bombas aquela região onde nós estávamos. A cada bomba que caía, a nossa casa tremia. E uma das primeiras coisas que acontece numa guerra é que cortam a tua energia, cortam a telefonia, cortam a água e dão um toque de recolher. Assim, os militares tentam identificar mais facilmente quem são os rebeldes e a guerrilha acontece entre eles. Só que o ponto negativo é que você não pode sair da sua casa. Você fica lá orando e clamando para que Deus te proteja de alguma forma e para que os anjos dele blindem a casa. É exatamente isso que fazíamos. Nós ficamos trancados naquela casa na quinta, na sexta, no sábado. O desgaste físico e psicológico era tão grande já que a gente já não conseguia mais comer. Só orávamos e pedíamos para que Deus fizesse um milagre. Quando chegou o sábado, meu pai e minha mãe tiveram a ideia de ir até o nosso vizinho de esquerda, que era o ministro da agricultura daquele país, e pedir que ele nos emprestasse um dos seus carros com alguns militares para que eles nos escoltassem até um lugar mais seguro. Nós já havíamos visitado aquele ministro algumas vezes, orado com ele, ele nos conhecia bem, e ele disse: pastor, eu posso sim fazer isso, só que eu preciso te falar uma coisa. Você vai estar circulando as ruas de Brazzaville, vai estar andando pela cidade num carro que tem uma placa oficial. Se você se deparar com um grupo de militares oficiais do país, tudo certo. Mas se você se deparar com um grupo de rebeldes, eu não tenho aqui militares suficientes para travarem uma batalha com eles e protegerem vocês. Então, eles vão abater o carro imediatamente e depois vão descobrir quem está dentro. Só que o senhor orou antes de vir aqui? Meu pai disse sim, nós oramos e a gente aceita o desafio, era a única alternativa que tínhamos. Queridos, então entramos naquele carro, olhamos para a nossa casa pela última vez, deixamos todas as coisas que tínhamos para trás, saímos de casa com o nosso passaporte no bolso. E um parênteses aqui na história, alguns dias depois descobrimos que a nossa casa havia sido pilhada. Roubaram tudo que interessava e destruíram o resto, os rebeldes invadiram a nossa casa. Mas nós andamos pelas ruas de Brazzaville, uma cidade que outrora vivia em paz, agora era pânico de horror. As mães africanas, como costumeiramente as vemos, com as crianças amarradas nas costas, fugiam com seus filhos, com o que podiam em cima das suas cabeças. E nós clamávamos por nós, por aquela nação, pessoas feridas pela rua. Mas conseguimos chegar até o nosso destino, que ficava aproximadamente 20 quilômetros do centro da cidade. Era perto, mas estávamos um pouco mais seguros. Chegamos na sede da Organização Mundial da Saúde, onde uma das nossas irmãs, Naomi, era vice-presidente da Organização Mundial da Saúde para todo o continente africano. Ela nos recebeu em sua casa. Ficamos ali algumas horas, agradecendo a Deus pelo que Ele já havia feito, mas recebemos a notícia que um dos focos dos rebeldes era invadir a sede da Organização Mundial da Saúde.
Exatamente por ser um órgão internacional, eles chamariam a atenção da imprensa mundial. Então nós começamos a clamar para que Deus nos tirasse do país. Precisávamos sair do país de alguma forma. E queridos, a boa notícia é que Deus sempre termina aquilo que Ele começa. Ele havia começado aquele milagre, então com certeza Ele terminaria. E então a nossa alternativa mais comum era esperar que os militares franceses que estavam em missão diplomática ali nos retirassem do país. Só que a gente descobriu que tinha uma ordem para a retirada dos estrangeiros. Primeiramente os franceses, demais europeus, na sequência os americanos e por último as outras nacionalidades. Aí a gente começou a entender que a gente não sairia de lá tão rápido. Ainda mais porque descobrimos que uma das vizinhas da irmã Naomi, que morava ali também no campus da OMS, era francesa, estava grávida, haviam se passado 5 dias da data prevista para o nascimento do bebê dela, e os militares responsáveis pela missão disseram para ela que o caso dela não era grave. Aí a gente começou a pensar, se o caso dela não é grave, o nosso vai ser grave daqui quanto tempo? A nossa outra alternativa era fugir daquele país de forma clandestina, numa canoa a remo, atravessando o segundo maior rio do mundo em volume de água, o Rio Congo. Era uma loucura, no meio de uma guerra. A gente começou a fazer algo que sempre fazemos diante de um grande desafio. Nos ajoelhamos e começamos a clamar que Deus nos mostrasse se era essa a sua vontade. E enquanto orávamos naquele dia, eu me lembro no quarto, onde a irmã Naomi havia disponibilizado para que dormíssemos. Enquanto orávamos, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu fomos sentindo aquela paz que excede o entendimento. O Espírito Santo foi agindo ali e nós começamos a sentir o poder de Deus agindo na nossa vida. Mas às vezes a gente nunca fica feliz com os sinais sutis de Deus, a gente sempre quer um pouco mais. E naquele dia então, após aquela oração, meu pai disse que pediria para que Deus em sua misericórdia nos falasse através da sua palavra o que deveríamos fazer. Então ele abriu a palavra de Deus e o Espírito Santo nos guiou exatamente para Isaías 43, aonde a palavra de Deus diz: não temas, quando passares pelas águas eu serei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Resposta mais óbvia do que essa Deus não poderia nos dar. Então antes que o sol nascesse no dia seguinte, caminhamos até as margens do rio Congo. Com muita dificuldade conseguimos beirar o rio para poder entrar na canoa, porque não era um local comum para travessia. Queridos, naquele dia, de fato, a guerra era intensa. A canoa tão frágil quanto sempre foi. O rio extremamente agitado e cheio de pedras. Mas os anjos do Senhor acamparam ao nosso redor, blindaram aquela canoa e nós atravessamos o rio Congo em paz e em segurança em meio àquela guerra tão feroz. Hoje, para a honra e glória de Deus, eu tenho a oportunidade de olhar para você e dizer que Isaías 43 não relata simplesmente frases poéticas, porque a minha família e eu passamos pelas águas e Deus esteve conosco. Nós servimos um Deus poderoso. E Deus não permitiu que a minha oração inicial fosse atendida para que o dia da aula fosse trocado. Exatamente porque, infelizmente, as outras escolas que tinham aula ali naquele país foram invadidas pelos rebeldes e muitas crianças sequestradas. Às vezes Deus não responde às nossas orações pensando na nossa felicidade. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego me ensina 3 lições muito valiosas que eu gostaria que você levasse para sua casa. Quem escolhe a Jesus, como eu já disse, não tem medo de ser diferente. Quem escolhe a Jesus nunca anda sozinho. Não importa se você passe por rios agitados, fornalhas ardentes, Deus sempre caminhará contigo. E a história desses jovens também me ensina que quem escolhe a Jesus nunca sai perdendo. Deus quer te recompensar nessa terra pela sua fidelidade, mas Ele quer te dar uma recompensa eterna. Ele quer te dar o céu para celebrar a sua fidelidade. E eu costumo dizer nas igrejas por onde a gente passa, que quando eu chegar no céu, eu quero ter a oportunidade de olhar nos olhos de Jesus no meu primeiro encontro com Ele e ouvi-lo estendendo as mãos para mim, mostrando as marcas dos pregos e dizendo: Mara, valeu a pena eu ter saído do céu, nascido numa manjedoura, morrido na cruz, porque você está comigo aqui hoje, você vai ficar por toda a eternidade. Nesse momento eu quero ter a oportunidade de responder: Senhor, valeu a pena todas as vezes que eu fui fiel.
Valeu a pena todas as vezes que eu fiquei entre ser fiel e não ser, e eu não disse sim ao mundo, porque eu estou contigo aqui hoje, e eu vou ficar por toda a eternidade. O mundo passa com tudo que nele há, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nesse dia, eu gostaria de encerrar esse momento de louvor, de pregação, de busca pela palavra de Deus, como oração de entrega. Talvez você que está aqui hoje não tenha sido tão fiel assim até esse momento, e gostaria de fazer desse momento, simbolicamente, um momento de entrega, aonde você não entrega 99% de si, aonde você não entrega 99,9%, mas aonde você entrega 100% de si nas mãos de Deus, pedindo para Deus limpar o seu coração, pedindo para Deus renovar as suas forças, para que você permaneça em pé diante dos ídolos dessa terra, simbólicos, as tentações que você vive, até o dia em que Cristo voltar a essa terra, e todos juntos nesse grande dia, teremos a oportunidade de olhar para os céus e dizer: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Valeu a pena ser fiel, Senhor, porque nós viveremos a eternidade juntos. Talvez você ainda não se batizou nessa igreja, e o fato de você decidir se entregar nesse momento não quer necessariamente dizer que você quer se batizar, mas sim que você se entrega 100% nas mãos de Jesus. Se enquanto você estiver ouvindo a música que o Jonatas vai compartilhar com você nesse momento, você sentir o convite do Espírito Santo te chamando para entregar, para se entregar, para entregar tudo de si, para aceitar os planos e os propósitos de Deus para a sua vida, que você possa se levantar e vir até aqui à frente, para a gente fazer uma oração juntos, para a gente colocar a nossa vida 100% no altar do Senhor. Aqueles que ouvem a voz mansa de Deus, que se rendem aos seus mandamentos, às ordens dos céus, que testemunham que o sangue de Cristo tem eficácia na libertação do pecado. Bem-aventurados os que confiam em Deus, bem-aventurados puros de coração, que não se compram nem vendem valores, que alimentam uma fé que não cede às pressões deste lugar. Bem-aventurados os que ouvem a voz de Deus. Aqueles que buscam na cruz
a salvação e que encontram na graça motivos para se entregar, que pela fé renunciam seus sonhos para alcançar os aplausos do céu e se realizar. Bem-aventurados os que confiam em Deus, bem-aventurados que não se compram nem vendem valores, que alimentam a fé que não cede às pressões deste lugar. Bem-aventurados os que ouvem a voz de Deus. Os que choram serão consolados, perseguidos serão libertados. Os que buscam verdade e justiça verão o Criador. Os que choram serão consolados, perseguidos serão libertados. Os que buscam verdade e justiça verão o Criador. Os que choram serão consolados, perseguidos serão libertados. Os que buscam verdade e justiça verão o Criador. Bem-aventurados os que confiam em Deus, bem-aventurados puros de coração, que não se compram nem vendem valores, que alimentam uma fé que não cede às pressões deste lugar. Bem-aventurados, Oremos. Querido Deus e amado Pai, Deus onipotente, onisciente e onipresente, nesse momento nós colocamos a nossa vida em Teu altar. Nesse momento nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações, veja se há em nós algum caminho mau e nos guie em Teu caminho eterno e perfeito. Queremos pedir que o Senhor olhe para cada um dos Teus filhos que aqui estão de forma individual. O Senhor nos conhece perfeitamente. O Senhor conhece melhor os nossos amanhãs do que nós conhecemos os nossos ontens. Por isso nós entregamos 100% da nossa vida no Teu altar. Por isso nessa manhã nós queremos pedir que o Senhor aceite o nosso coração. Que o Senhor olhe para cada um de nós de acordo com o que precisamos e nos responda de acordo com a Tua riqueza em glória, ó Senhor. Talvez exista alguém aqui hoje nessa igreja que decidiu se ao seu lado e aceitar-te na sua vida nessa manhã, que essa decisão dure por toda a eternidade. Que o Senhor renove as forças desses Teus filhos
que se levantaram especificamente hoje, dizendo que eles querem permanecer em pé até o dia da tua volta, que o Senhor os fortaleça para que isso aconteça. Queremos te pedir também para que o Senhor abençoe de uma forma muito especial as famílias dessa igreja, Senhor. De fato, o Senhor não criou as nossas famílias para que durassem apenas décadas, mas por toda a eternidade. Por isso nós queremos te pedir que o Senhor abençoe as nossas famílias com amor e graça, para que muito em breve todos reunidos possamos ir para os céus. Que se existe algum lar aqui, Senhor, sendo destruído pelo mal, que a tua graça possa superabundar e esse lar possa ser restaurado pelo teu poder e pela tua honra e pela tua glória. Queremos te pedir também que o Senhor abençoe as mães desta igreja, que têm se doado de forma inesgotável pelos seus filhos, que o Senhor as recompense todos os dias, Senhor, com as bênçãos das quais elas necessitam. Queremos te pedir por aqueles que vieram à frente de repente para trazer algo muito específico, um pedido, uma necessidade por um emprego de repente, a necessidade de serem perdoados dos seus pecados, de uma doença, o que quer que seja, que os teus filhos possam voltar para os seus lares sentindo a paz de Deus que excede todo o entendimento, que nós possamos confiar plenamente que o Senhor nos responderá de acordo com a tua vontade, e as tuas respostas são sempre as melhores, porque os teus planos são infinitamente melhores que os nossos. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar. Que o Senhor estenda a tua mão sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a tua paz, hoje, amanhã e sempre. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abraça a pessoa que está ao seu lado. Diga a ela que você deseja que o Espírito Santo a fortaleça até o dia da volta de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.